Podemos dizer que precisamos dele? Precisamos de ti, Senhor. Amém. Nós vamos tomar os nossos lugares e vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes disso eu pedia que inclinássemos as nossas cabeças e tivéssemos uma palavra de oração ao Senhor. Deus da glória, queremos levantar a nossa voz até ao trono da tua graça, Senhor. Queremos bendizer-te, queremos servir-te, queremos te honrar. Meu Deus, e queremos te pedir que nos venhas abençoar agora quando vamos meditar na tua palavra. Derrama do teu Espírito, Senhor, sobre cada um de nós, para que a possamos entender e guardar nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, nós estamos estudando a carta aos Hebreus e no último estudo bíblico nós estivemos falando acerca do texto que encontramos do capítulo 12 e do versículo 5 até ao versículo 11. E vimos que este texto começa com a expressão como filhos. E vemos que fala acerca da repreensão que se faz aos filhos. Esta ideia vem da palavra grego paideias, referindo-se a disciplina, a treinamento, a instrução. Vimos também que a correção vai até ao ponto onde o corrigido a pode entender. Não se corrige uma pessoa que não consegue entender a correção. Depois nós estivemos vendo acerca de correção e punição. Vimos que são duas coisas diferentes. Deus quer nos corrigir como Pai para não nos vir a punir como juiz. Ele é o nosso Pai e quer que nós sejamos corrigidos. Vimos também depois que a correção é baseada no amor. Deus preocupa-se conosco como Pai, por isso Ele nos corrige num ato de amor. Vimos, entretanto, 4 formas típicas de receber a disciplina ou a correção. Vimos que uma é aceitá-la com resignação, naquela ideia do que é que eu hei de fazer, isto é o destino, numa ideologia fatalista. Vimos que podemos aceitá-la com autocomiseração. Coitadinho de mim. Olhem lá para mim, coitadinho. Podemos também aceitá-lo num ato de ira, de revolta. E podemos também aceitá-lo como um ato de gratidão. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos agradecer a Deus, porque Ele, enquanto Pai, Ele nos corrige. Depois vimos 2 formas que a carta aos Hebreus apresenta, pelas quais ou com as quais nós podemos receber a disciplina: com desprezo, não levar a sério a correção de Deus, como que querendo estar acima dele, e com desmaio, muito sensível, aquilo que nós costumamos chamar de vidrinhos. Desistindo, ficando ressentido, não vendo o amor de Deus na correção, nem percebendo o lado formativo que Ele tem para nós. Vimos que a disciplina está muito ligada com a paternidade. A disciplina no presente parece sempre um problema, mas depois damos valor. Não queremos que os nossos filhos partilhem dos nossos valores e do que entendemos ser importante. Nós queremos que os nossos filhos partilhem dos nossos valores e do que entendemos ser importante para eles, e Deus quer que nós partilhemos dos seus valores. E também a construção do indivíduo, a que normalmente chamamos educação. E por último, esta ligação com o Pai. Hebreus capítulo 12, e a partir do versículo 12, é o texto que eu queria ler convosco nesta noite. E, meus amados, deixem-me dizer-vos, quando nós olhamos para este texto de Hebreus capítulo 12, ele começa com um portanto. Quer dizer que ele vai ligar o que está atrás com aquilo que ele vai dizer agora. Aceitem a disciplina, não fiquem ressentidos, não fiquem irados. E vejam o que é que vem a seguir. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja curado ou sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando
vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Até aqui a palavra do Senhor. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Um dia tentei arranjar uma expressão assim nossa, que nós usamos no dia a dia e hoje. E andei às voltas para tentar perceber o que é que eu ia dizer disto levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Depois de muito pensar, só cheguei a uma conclusão. Querem que eu vos diga? Quem quer? Posso ver o vosso braço levantado? Já sinto com coragem. Mexe-te! Anda! Levanta-te! Vá lá, mexe-te! Sabe uma coisa? Às vezes, quando nós recebemos a disciplina, ficamos pronto agora. E o escritor aos Hebreus diz, vá lá, mexe-te. Anda. Salta daí. E, meus amados irmãos, é tão importante nós olharmos e percebermos. Esta é uma exortação prática, orientada para os problemas diários de cada crente individualmente e de cada crente como membro do corpo de Cristo, a Igreja. A disciplina leva-nos para a santidade. Ajuda-nos a alterar a nossa imagem de forma a sermos parecidos com a imagem de Cristo. Mas nós precisamos reagir, erguendo as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha, o escritor está dizendo 5 coisas. 2 que não devemos fazer e 3 que devemos fazer. As 2 que não devemos fazer e que devemos deixar é o queixume. Vocês gostam de se queixar, não? Eu dou graças a Deus porque isso não se mete no frigorífico, senão não cabia lá mais nada. O queixume é um problema. E sabe uma coisa? Parece que todos nós temos uma aptidão especial para o queixume. E a segunda é o desânimo. E o desânimo tem uma expressão. Já não dá. Não vale a pena. Deixa para lá. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Possamos deixar estas 2 coisas, mas possamos nos levantar. Possamos nos fortalecer. E possamos ser de ajuda para os outros. Amém? 3 coisas que nós devemos de fazer. Olha, as mãos e os joelhos. Os joelhos parece uma coisa pequenina, mas é uma parte muito importante do nosso corpo. Se você tiver dúvidas da importância dos joelhos, eu faço-lhe um desafio. Você chega a casa, corta o cabo de uma vassoura e ponha metade daqui e amarre com fita. A perna vai ficar à direita, não faz nada. Tente ir trabalhar assim e depois diga-me como correu. Eu preciso dos meus joelhos. É os joelhos que me permitem dobrar, que me permitem caminhar. Fazem-me uma falta tremenda. Mas sabe uma coisa? São igualmente os joelhos que me levam até à oração. Muitas vezes a ideia dos nossos joelhos está ligada com o tempo que nós temos para orar. Amados irmãos, deixem-me olhar aqui para as mãos e para os joelhos. Volta à ideia do atleta
que tinha iniciado lá no versículo 1. As mãos levantadas estão ligadas com a nossa necessidade de dependermos sempre. De quem? De Deus. Necessitamos sempre de depender de Deus. O texto de Isaías, no capítulo 35 e nos versículos 3 e 4, diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Quantas vezes nós ficamos com as nossas mãos fraquinhas, incapazes de fazer sobre seja o que for, e com os joelhos incapazes de nos manter de pé, incapazes de nos transportar. Que o Senhor nos ajude. Em Êxodo, nós encontramos um episódio muito interessante. A Bíblia fala acerca de uma luta entre o povo de Deus e Amaleque. E agora, Deus já explicou como é que eles iam ganhar aquela luta. E aquela luta tinha duas frentes de batalha. Uma frente de batalha estava nas mãos de Josué e ele deveria de ir com o exército guerrear com o exército de Amaleque. E a segunda frente de batalha estava no monte. E Moisés, Arão e Hur, eles subiram ao monte e eles deviam de lutar em oração. Sabe porquê que muitas vezes nós não ganhamos as batalhas? Porque nós vemos só uma frente. Só vemos a parte prática e esforçamos-nos por fazer tudo o que é prático e fazemos-lo bem. E chegamos ao fim e não nos sentimos assim tão realizados. Faltou qualquer coisa. Sabe porquê? Faltou os joelhos dobrados e as mãos levantadas. Outras vezes há pessoas que só oram. Nunca estão disponíveis para fazer nada a não ser orar. E nós precisamos de perceber que existem estas duas frentes de batalha. E nós precisamos de agir nas duas frentes de batalha. Veja o que é que nós encontramos aqui. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando é que Israel prevalecia? Quando as duas frentes de batalha estavam em luta. Quando Moisés baixava as mãos e dizia: pronto, já chega. Estou muito cansado. Eles lá embaixo também não conseguiam fazer nada. E acontecia quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque, a seu povo, ao fio da espada. Duas frentes de batalha. Meus amados irmãos, o inimigo só precisa que nós descuremos uma. São precisas duas, não é? Ele só precisa que nós descuremos uma. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos ter os nossos joelhos prontos para ir aos pés do Senhor. As nossas mãos prontas para ser levantadas. Mas também a nossa ação pronta para agirmos quando for necessário. Os joelhos são um símbolo do nosso esforço de luta, da nossa atividade e da nossa persistência. Ambos precisam de ser juntos. Ambos precisam de estar prontos para podermos avançar. A segunda ideia que aparece no texto é a ideia de fazer
veredas ou fazer caminhos direitos. Eu não sei se vocês gostam de caminhos direitos ou se preferem aqueles cheios de curvas, buracos e saltos e não sei o quê. Se vocês gostam de caminhos direitos, pertencem ao meu grupo. Há aí caminhos que assustam. Ainda nós não chegámos lá, já estamos assustados só de olhar para eles. Parece que tem 300 curvas e 600 buracos. E nós temos que fazer mais curvas para nos desviar dos buracos do que curvas das curvas. Conhecem esses caminhos assim? Gostam deles? Fazei veredas direitas. Veredas para os pés, referindo-se ao nosso caminhar diário como cristãos neste mundo. Qual é o caminho? Qual é o caminho que nós estamos fazendo? No livro de Provérbios, nós temos esta ideia bem representada. E diz: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera, veja, pondera a vereda dos teus pés. Pensa muito bem qual é o caminho que tu vais trilhar. Cuidado para não cair no buraco. Vê qual é o teu caminho e que os teus caminhos sejam bem ordenados. Amados irmãos, o crente em Jesus, ele precisa de fazer veredas direitas para caminhar de acordo com a sua vontade. A forma como nós andamos depende de quão direitas são estas veredas. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, ele deixou alguma coisa muito importante para nós, logo a partir do versículo 1. Carta aos Efésios, no capítulo 6, não, no capítulo 4, perdão, e a partir do versículo 1. Diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Imagine se nós chegarmos todos ao pé do nosso Deus e Ele dizer: olha, eu chamei-te para seres meu filho. Se a coisa ficasse só assim, mas a seguir se Ele perguntasse: olha, diz-me lá uma coisa, tu tens vivido de forma que eu me orgulho do meu filho? Eu chamei-te para seres meu filho, achas que eu me orgulho deste filho? Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E depois o apóstolo começa aqui a especificar um bocadinho. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E tem aqui um conjunto de coisas que não são calmas, mas não são nada fáceis. Mansidão, longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E ele não estava muito satisfeito, então ele acrescentou mais alguma coisa. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, tentem lá manter-se juntos, unidos, pelo vínculo da paz. Sabe como é que este texto que eu li, capítulo 4 de Efésios, começa? Rogo-vos, eu peço-vos muito. Peço-vos muito que andeis, que usem esta vereda desta forma. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Veredas sinuosas facilitam a que a pessoa possa tropeçar e cair. Não sei se vocês gostam daqueles
chamados caminhos de cabras. Usa-se a expressão cá em baixo assim, não usa? Quando eu estava no que é hoje o terceiro ciclo, eu vivia muito perto da escola. Tão perto da escola que eu conseguia estar em casa a tomar o pequeno almoço e ouvia tocar e dava uma corrida e ainda chegava a horas antes do segundo toque. Perto da escola, concordam comigo, não é? Mas se eu vos disser que demorava quase um quarto de hora a chegar à escola, um quarto de hora, 20 minutos a chegar à escola, é que da minha casa para a escola era preciso dar a volta ao quarteirão todo. Ir lá abaixo, ao fundo, contornar tudo e vir. Então estava lá a escola, que era mesmo em frente à minha casa. Só tinha um olival no meio e um caminho de cabras. Obviamente que quase sempre eu ia pelo caminho de cabras, como todos os meus colegas vizinhos ali. Sabe o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que volta e meia nós íamos e caíamos. Até porque normalmente íamos a correr, bastava uma raiz daquelas assim saídas da terra, mas nós tínhamos o passeio com as passadeiras, com a estrada alcatroada, muito direitinha. Tínhamos era que ir à volta. E sabe uma coisa? Às vezes nós queremos o caminho de cabras. É mais fácil, mais perto, parece melhor, mas tem tudo para tropeçarmos e cairmos. E quando estava a chover? Bem, quando estava a chover aquilo ficava entre um lameiro e um rio. A água corria por lá abaixo, tudo cheio de lama. Mas era mais rápido. Parecia melhor. Muitas vezes não corria bem. Veja o que a palavra de Deus diz na primeira carta de João, no capítulo 1. Se dissermos que temos comunhão, se dissermos que aquele caminho é bom, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está. A luz é problemática. Porque qualquer coisa que não esteja bem vai-se ver, porque tem luz. Mas a luz não deixa que eu tropece no meu caminho. Porque qualquer coisa que não esteja bem vai-se ver. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amados irmãos, permitam-me ainda usar mais um texto de primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e ainda um texto da carta aos Colossenses que leremos a seguir. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor que assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Veja, recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Quantas vezes não está em causa o que nós sabemos? Está em causa o que nós praticamos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos andar da forma como convém andar. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e nos versos 6 e 7, diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai, caminhai nele. Que o Senhor nos possa ajudar e abençoar ricamente.
Os mancos, se andassem em veredas direitas, não cairiam. Isto também leva-nos a pensar no apoio que nós devemos dar aos novos crentes e aos crentes que estão prestes a se desviar. Ninguém se desvia para amanhã. Normalmente há um processo. E que o Senhor nos ajude. Aqueles que chegam de novo, eles precisam de se firmar nos caminhos do Senhor dia após dia. E que nós possamos ser esta ajuda, esta muleta, na hora em que eles precisam. E prover a Deus que se algum dia formos nós a precisar, que haja muletas disponíveis para nós nos conseguirmos manter. Para que aquele que manqueja não se desvie totalmente. Que o Senhor, rica e poderosamente, possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs e que possamos guardar verdadeiramente esta palavra nos nossos corações. É uma palavra de chamada de atenção. É intenção de Deus que nós vivamos de acordo com a sua vontade, caminhemos direitinho no seu caminho e que possamos viver até ao dia que Ele nos vier buscar, no caminho que Ele tem traçado para cada um de nós. Que nós possamos andar sem fugirmos para um lado, sem fugirmos para o outro, mas andarmos direitinhos. Amados irmãos, eu queria lembrar que, querendo Deus, já no próximo domingo nós teremos aqui um tempo de jejum e oração e no domingo nós começaremos após os cultos nas congregações, por isso iremos dar início às 11 horas da manhã e ficaremos até à hora do nosso culto administrativo. Também gostava de anunciar que, crendo Deus, no dia 28 nós iremos ter aqui um seminário para todos os irmãos que servem a alguma área da igreja, exatamente sobre o valor da palavra de Deus. Se algum irmão, porventura, não está inserido em nenhuma equipa da igreja, mas quer participar, fale comigo, porque eu gostava que os irmãos tivessem. Será convidado o pastor Samuel Lopes, e ele irá ensinar sobre este assunto. Este não é um evento organizado pela igreja, é um evento organizado pela região sul, portanto será para todas as igrejas aqui do Algarve e do Baixo Alentejo, para que todos possamos nos juntar também para estudar e aprender sobre esta tão importante temática, o valor da palavra de Deus, o valor do seu ensino, o valor de não nos desviarmos dela. Que o Senhor ajude e abençoe cada um dos meus amados irmãos e irmãs. E